está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. São 8h18. Voltamos com Folha no Ar, primeira edição. E temos Graziela Escocar, que é gerente e diretora do Museu Histórico de Campos. E eu jogo mais ou menos um assunto, Graziela, sobre manutenção de museus. Eu acho que é um problema muito delicado. Sim. E muito importante, porque vocês, mais do que ninguém, precisam de manutenção. Sim. Né? Manutenção e de conquistar coisas novas, adquirir peças novas, projetos novos, e tudo isso custa dinheiro, custa trabalho. Sim. O museu foi inaugurado lá em 2012 e de lá para cá a gente sofreu poucas manutenções no prédio. Então, realmente, essa questão de preservação, né, dos prédios, do patrimônio realmente que do poder público, às vezes não é pensado, é muito renegado, principalmente aos museus, quiçá chegou o caso do Museu Histórico, Museu Nacional, né? Museu Nacional. E aí, O Luiz citou exatamente o fato lá da Quinta da Boa Vista. Dezembro do ano passado. Isso aí acendeu aquela luzinha, né, de preocupação em todos os locais para isso. Então, lá no Museu Histórico aqui de Campos está sendo construído um plano de combate contra incêndio e também de preservação do prédio. Agora a gente também está passando por desculpinização. Nunca o prédio passou por isso e agora a gente tem recebido esse tipo de serviço. Mas a gente precisa pensar com um olhar bem redobrado para isso. Né? Isso é uma coisa que a gente sempre falava antes, mas coisas técnicas sempre são renegadas, né? Nunca são. É porque não é aquilo que como que eu vou dizer? Não é aquilo que chama atenção, né? Então a questão técnica às vezes é um pouco renegada, deixada ali de lado, né? Quando a gente mostra preocupação assim sobre isso. Mas agora esse olhar tem se voltado cada vez mais, assim, a preocupação para isso. Me lembra, Luísio, nos anos 80, houve um movimento, porque você imagina a Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, a quantidade de livros, de títulos que tem na biblioteca, a biblioteca ali, que é na mesma praça onde tem o Teatro Municipal, cujas fundações são de madeira, naquela região, porque aquilo ali era charque, era úmido. E o prédio todo construído com uma quantidade de papel. Aonde? Na Biblioteca Nacional do Rio, ali na Cinelândia. Sim, conheço. Joguei um festival de poesia lá. Eu frequentei muito aquilo ali, né, na época, porque os livros você não encontrava nas livrarias para vender. Você tinha que ir na biblioteca pesquisar e não tinha internet na época, na minha época. Defendido por Ive, né? Por Ive, que deixa tanta saudade aí, né? Ive que defendeu o poema. Direção de Capi, o poema. Também deixou muita saudade. Mas enfim. Bom, nos anos 80, tentaram alertar do risco que havia de incêndio na Biblioteca Nacional. Não só pela construção muito antiga, que não sofria manutenção, e também pelo material que tinha lá dentro. E principalmente pelo material que tinha lá dentro. Se houvesse um incêndio, simplesmente você queimava a história, né? Mas engraçado que houve uma reação muito grande das pessoas ligadas à biblioteca. Não, porque não vai poder, porque eles queriam fazer metade do dia um trabalho dentro da biblioteca, mas não queriam que a biblioteca ficasse... Então não adianta, você quer fazer uma coisa para preservar, mas você tem sempre alguém para dar o contra. Sim. Sempre alguém, ou um grupo, ou uma organizaçãozinha. Como é que... Eu acho muito difícil, e eu acho que a biblioteca está encaixada dentro do contexto de museus, óbvio, né? E ali do lado é demais, porque tem um Museu de Belas Artes, tem um museu
a Biblioteca Nacional, ali naquele trecho ali. E a BN acaba fomentando muito para os Isso. museus, principalmente para os museus históricos, né? A gente tem um acervo riquíssimo lá, que diga as fotos também de Dom Pedro, né? De visita a Campos, que ocorreu um sinistro lá, né? A gente não tem fotos aqui de Dom Pedro visitando Campos por conta de um sinistro que a gente costuma falar em museus, que é roubo, né? Isso é interessante também de falar, porque às vezes a gente conceitua muito um espaço como a BN e a gente não imagina que pode ocorrer um roubo lá, né? E isso ocorreu no passado e por isso que hoje a gente não tem muitas fotos de Campos no século XIX, né? Por esse sinistro. De vez em quando a gente vê umas fotos de Campos ali do centro. Chega a emocionar, né? Quando você vê uma foto ali. E tem até um filme de pessoas andando no centro. Sensacional, é emocionante você ver. Sim. Né? Você, puxa vida, isso aqui onde está essa pizzaria foi uma casa linda. Constantemente o museu recebe doações, né? Eu até Eu ia perguntar isso, qual é hoje o acervo do museu? Então, realmente hoje eu tenho que confessar que o museu ele não tem muito acervo. Isso foi pensado desde o início da sua criação mesmo. O Carlos Freitas é o que assina o projeto, ele que me chamou ali naquele momento, junto com o Cristiano Plurá. Eu acabei desenvolvendo a memória do solar e o Cristiano já tinha feito um projeto interessante de linha do tempo, que são as salas expositivas. De uma forma bem didática mesmo, as salas são nomeadas por século XVI, XVII, XVIII, XIX, uma forma bem didática de linha do tempo para mostrar a história da cidade. E aí, nesse momento, a gente se pegou em uma situação bem difícil, né? Vamos inaugurar o museu, a gente precisava de acervo, e foi pensado, vamos comprar acervo? Nesse momento tinha condições para comprar acervo, para comprar o acervo, sim. Só que o que acabou entre os três chegando em comum acordo foi o compromisso histórico. A gente pode comprar acervo, a gente vai no antiquário, a gente compra o acervo, a gente coloca aqui, que é o que a população quer ver, o que a maioria concebe como museu. Mas iremos mentir? Esse acervo é realmente de Campos? O que comprova que esse acervo seja de Campos? Vamos mentir a história? Então, assim, por mais que a gente queira mostrar um museu ilustre, né, o compromisso histórico ali gritou mais alto, né, porque até então tudo que a gente tinha visto, a gente não tinha comprovação que realmente era de Campos, que realmente pertenceu a determinada pessoa. Então, o compromisso histórico gritou ali. Então, vamos criar esse museu nesse formato e aguardando que a população doe e se sensibilize a doar acervo para o museu realmente que compõe a história de Campos. Então, constantemente a gente recebe essas doações assim esporádicas, mas recebemos. E hoje o acervo ele é composto por peças que estavam espalhadas na cidade inteira, que a gente reuniu para a inauguração do museu, como o acervo de Nilo Peçanha, que estava no Palácio da Cultura. Hoje a grande atração do museu, o acervo de Nilo Peçanha? Eu posso dizer que sim, mas a gente também tem um material arqueológico também bem interessante, apesar que é poeira comparado do que foi retirado da cidade. Daqui foi retirado 5 toneladas, material arqueológico. Então a gente tem poeira. Que tipo de material arqueológico você falou que foi retirado? Cacos de urnas funerárias Aquelas urnas inteiras. dos Goitacá ali em frente ao Caju. O Caju ali é um sítio arqueológico, né? No entorno do cemitério do Caju, né? É o que prova que o cemitério sempre foi ali. Os portugueses só passaram a enterrar as pessoas onde os índios Goitacá já enterravam. Já era um cemitério antes dos portugueses chegarem, de fato, né? Ali era um sítio arqueológico bem interessante, que a gente tem várias camadas que comprovam isso, né? Acho que foi em 2012 que também foi publicado um livro de pesquisas arqueológicas que desmistificou muito sobre o que a gente conhecia sobre o índio, apesar que a gente ainda conhece muito pouco sobre o índio. Muito pouco. Mas para a gente da área da historiografia, desmistificou muita coisa. A gente acreditava que, por exemplo, um índio Goitacá era sepultado, colocado todo dentro da urna, todos. Não, nem todos eram colocados dentro da urna.
né? Então tem a urna de cerâmica, né? A urna de cerâmica, que a gente fala de tradição una, dos índios brasileiros, tem também no Pará o mesmo formato de urna funerária. Na Bahia também. Na Bahia também. Os pataxós, né? Isso é bem interessante, perceber que antes do contato com o europeu, já se pensava em um ritual funerário, né? Aliás, o ritual funerário, ele não é nem... Ele não foi nem criado pelo Homo sapiens, que é a nossa espécie. O Neandertal já tinha rito fúnebre, né? O Neandertal tinha... Que é um sapiens também, mas um sapiens um pouco diferente. E enterrar coisas assim junto com um morto. E outra coisa, é a primeira espécie a usar cosmético. O Neandertal usava ocre. Né? A gente acha que foi tudo invenção nossa. Homo sapiens sapiens, não. Outro... Mas os índios Sim. A gente conhece muito. Por que a gente conhece tão pouco deles aqui? Pois é. E tem aqueles relatos ali do século XVI, né? Diz que eram índios muito altos, né? Cortavam o cabelo até aqui e deixavam comprido para cá. E tem sentido, porque eram altos porque eram bons nadadores, né? Essa região, como você se referiu, Marco, a Biblioteca Nacional de Campos, era toda alagada, era toda formada de brejo. Como diz Alberto Lamego, um homem o brejo. E sobretudo a tese dele de formação, além da formação do Paraíba, né, que a formação da planície com a capelação do Rio Paraíba, quer dizer, isso daqui era tudo brejal mesmo, né? Que anos, era fundo de mar, desce o Rio Paraíba e 8 mil anos de trazendo barro, né? E também sai para o Atlântico, quebra a corrente, aí passa a carregar a areia do oceano para cá e barro do Imbé para baixo e forma planície. Mas por que a gente conhece tão pouco desse índio, desse primeiro habitante dessa região? Então, é interessante porque um dos maiores arqueólogos brasileiros, o professor Demar Dias, que esteve aqui na região em 4 missões, ele retira esse material arqueológico que Campos, nos anos 60, 70, não tem um local para armazenar isso. Ele leva para o Instituto de Arqueologia, que ele criou, que ele fundou, que acredite se quiser, em Belfor Roxo. Quando você entra lá, você parece que não está em Belfor Roxo, que é tipo um sítio. E é bem interessante, está muito bem preservado. Isso. A gente esteve lá até no intuito de tentar resgatar isso, trazer isso para o museu. E aí, quando a gente viu que ele tem um laboratório todo apropriado e a gente não possui, realmente a gente não ia envolver, colocar nosso nome em uma situação comprometedora dessas, já que a gente reivindicar não tem algo que você não teria condição de manter. O que ele levou de lá, daqui que está lá? 5 toneladas, 5 toneladas de material arqueológico, 15 urnas inteiras, né? Muita coisa foi retirada daqui. Nos anos 60, a população descobre, na obra daquela pracinha em frente, ali o cemitério do Caju, a população mesmo aciona o IFAM, e aí tem vários artigos publicados nessa época, dos anos 70, 80, do professor Arthur Sofiati, que ele também vira um militante naquela época, se colocando contra a construção da funerária da Santa Casa ali, porque ele sabe que ali tem mais material arqueológico, né? Eu me lembro disso, nos 70 ainda. O Luiz fez várias matérias sobre isso no Jornal do Brasil. E aí é retirado, realmente arqueólogos do Brasil inteiro acabam vindo para Campos. A professora Jandira Neto também faz parte dessa missão. E eles ficam impressionados com o material que é retirado aqui da cidade. Até os anos 90 ainda teve material retirado, né? Mas ainda Campos não tinha um local, não foi pensado nisso, né? E foi tudo retirado de muito improviso, sabe? Quando eles acabam contando as histórias, que eles ficaram no exército, comeram pão com mortandela, enfim. Foi tudo retirado, realmente não tinha condição aqui na cidade para armazenar. Só para completar, eu falei a gente falou da formação do rio, de Campos, pelo Rio Paraíba, que era tudo alagado. Eu ia falar isso para o Goitacá, era um índio grande, alto, porque era nadador. Né? Ele morava em Palafita, a região era toda alagada, então, por óbvio, você mora em Palafita, ele aprendia a nadar antes de aprender a andar. Né? E a seleção natural de várias gerações assim, né? Era um índio muito... Era um bando de Michael Phelps, né? Era um índio... Eram índios altos, membros compridos, né?
Que é uma característica do nadador. Né? Mas aí, no caso, mais até porque é seleção natural da espécie, né? Quer dizer, só vingava o bom nadador. Tem relatos de que, assim, quando acossado com arma de fogo, ele pulava dentro do rio, você sumia igual jacaré. A comparação é essa, que ele pulava e você não achava mais o índio, né? Ele era muito bom nadador. Acabou assustando os viajantes que passaram nessa região aqui, Simão de Vasconcelos, Gabriel Soares, que relatam um índio de uma forma muito pejorativa, como o mais horrendo do litoral brasileiro. Muito feroz, né? Muito feroz, mas tudo isso se deve realmente à estatura física do índio Goitacá. Lá no Instituto de Arqueologia a gente percebe essa comparação, botar um índio do Pará em um índio Goitacá, realmente, você vê a ossada, é bem diferencial, realmente, é visível. É bem visível isso. É um índio grande, né? E ficou imortalizado, talvez, no maior romance indianista brasileiro, que é o Guarani. Muito pouca gente... Todo mundo conhece a história do Guarani, mas, na verdade, muito pouca gente leu o Guarani, infelizmente, do José de Alencar. E Peri, o romance de Peri e Ceci, Peri se orgulhava de ser guerreiro Goitacá. Peri é um índio Goitacá. Logicamente com índio fictício. Mas está lá, ele é um índio Goitacá. Né? Mas por uma questão comercial acabou o título Guarani, né? Guarani porque aí já é uma etnia ali uma etnia indígena do sul do Brasil, sobretudo do Paraguai, né? O Guarani do Paraguai é a segunda língua, né? Falada até hoje. Tem muitas palavras que são usadas, porque o espanhol tem isso. Cada país na América do Sul que fala espanhol tem expressões diferentes para certas coisas. Como nós temos no Brasil, o pessoal do Sul fala coisas que o pessoal do Nordeste não fala. Né? Mas no Paraguai, o espanhol do Paraguai tem muita influência do Guarani e, como disse o Aloysio, o segundo idioma Guarani. Sim. Mas em muitos lugares até primeiro, né? Uma coisa que eu reparei, eu nunca conheço o Paraguai, mas eu reparei isso no Peru, na Bolívia e um pouco no México também. Bom, mas aí é uma influência asteca no México. Asteca, na verdade a língua que se fala ainda, por exemplo, você vai num bairro chamado Miraflores, que é um bairro da cidade do México, que é o único lugar que se parece com o que foi Tenochtitlan, que era a capital asteca, a maior cidade do mundo do século XVI, onde se fala o Nahuatl. Nahuatl era a língua do povo asteca, né? Mas menor proporção. Mas eles falam, entre eles falam. Agora, se você for ao Peru e Bolívia, cara, eles só falam castelhano, assim, pra... se for uma função pública, uma coisa assim, entendeu? Entre eles? Porque falar Inca, você sabe que Inca é um tremendo equívoco, né? Você chamar o povo Quechua, não tinha Quechua, de Inca seria como chamar o antigo romano de César. Inca era só imperador. Era o nome do imperador. O povo sempre foi Quechua. E na Bolívia, Aymara. E engraçado que eles têm essa coisa, cara. Era período de eleição no Peru. E aí tinha um candidato que era Quechua, o outro que era Aymara. Cara, isso é... a morte. Eles disputam muito. Eles são prefeito, né? Mas assim, os Quechua, entre eles, falam Quechua. Os Aymara, entre eles, falam Aymara. O castelhano, o espanhol, é só para inglês ver, não, para espanhol ver, né? Pois é. E é como em Barcelona, né? Que catalão. É catalão, amigo. Peraí. É por isso que eu falo que... Se você chegar... espanhol, não, você fala castelhano. Se for que na Catalunha falar que o castelhano é espanhol, você apanha. Você tem o idioma basco no País Basco, né? Você tem o galego. O galego na Galícia. Na Galícia. É muito interessante isso. Mas Como última pergunta, não sei se a Aloysio teria alguma, eu gostaria apenas de colocar uma coisa. Como você acha que as pessoas da cidade que se interessam, como podem ajudar o museu? Né? Como é que pode haver, por exemplo, uma doação,
uma contribuição, porque, como eu te falei daquele Museu de História Natural em Nova York, não tem um preço estabelecido, isso que eu acho lindo. Então, chega uma família de pessoas pobres lá com 5 filhos, o que o senhor quiser pagar, o senhor vai entrar e ver. Então, cada um pode pagar $3, tá? Eu posso pagar $18, são 6 aqui, $18 e entra. E quem tem dinheiro fica constrangido, fala, não, então eu vou pagar 100, 200, entendeu? É uma forma de como que a gente pode contribuir, não só culturalmente, com doações culturais, que eu acho importantíssimo, como também financeiramente. Então, o nosso museu, a entrada é gratuita, e eu continuo lutando por isso. Eu acho que tem que deixar o máximo possível acessível mesmo para a população. Mas a contribuição pode ser feita a partir de uma doação ou um comodato também, de algum acervo que se interessar. Isso é interessante também, porque a maioria das pessoas tem muito apego também àquela peça, ou enfim, recebeu de herança, e tem um certo receio de deixar no local. Será que vai ser bem cuidado? Eu também recebo a boa parte da população que já doou acervo há anos atrás, porque ali já foi museu nos anos 90, né? Eu doei tal peça e nunca mais vi. E a gente não possui esse histórico. Então, toda peça do museu é catalogada, e quem faz uma doação, a gente acaba entregando um termo de doação. Então, a pessoa sai dali, olha, recebeu um termo de doação. Então, isso comprova que ela doou ao museu, né? E a gente também faz o comodato, que é uma forma também de a gente trabalhar educativamente, né? Conscientizando a pessoa. Então, por exemplo, a gente recebeu um comodato da Santa Casa de Misericórdia, por exemplo, da Roda dos Expostos, de quadros históricos do Dom Pedro. Então, a gente fez um comodato de 8 meses. Né? Então, ali ficou as peças expostas no museu por 8 meses. Até a chegada da questão do afastamento do provedor e o Ministério Público, a gente acabou devolvendo, mas a instituição já estava querendo doar definitivamente ao museu. Então, a gente tem vários casos também. Dona Marilene Peçanha foi uma pessoa também que emprestou ao museu uma peça, né, que foi até retirado da Igreja Mãe dos Homens, Jesus Cristo preso no tronco, e depois ela acabou doando definitivamente ao museu a partir do momento que ela viu o cuidado, viu que a peça está exposta. O museu foge à regra a gente colocar o nome do doador também como uma forma de incentivar a doação. A gente sabe que o doador ficou orgulhoso, chama a família, fala, né, divulga, acaba divulgando o museu. Claro. Olha, uma peça da minha família está exposta lá no museu, está sendo bem cuidada no museu. Então, isso tudo acaba colaborando, né? É muito burocrático esse processo de doação, porque eu passei, coisa de uns 2, 3 anos atrás, a Luiz deve lembrar, eu fiz uma exposição de quadros de mulheres e eu doei para Vila Maria o quadro da Finazinha Queiroz. Foi bem burocrático o processo. Então, nem tanto. Nem tanto? Hoje é porque a gente já está acostumado com esse processo. Porque tem que diminuir essa burocracia. Já tem corrido facilmente. E a devolução também. Emprestou ao museu por alguns meses. Eu não emprestei, eu doei mesmo. A gente também devolve também no prazo ali do documento acertado. Depois do incêndio do Museu Nacional da Notre Dame, várias matérias fizeram quase comparativos. E olha que a França é um estado burocrático. É considerado burocrático. Mas a imensa dificuldade superior que era para fazer doação para um museu no Brasil do que era para fazer na Notre Dame. Várias matérias mostraram isso. E olha que a França é um estamento burocrático, muito mais que os Estados Unidos, por exemplo. Mas era muito mais fácil. Eu quero doar para Notre Dame. E daí chegar a fazer esse dinheiro, que eu, pessoa física, ou pessoa jurídica, uma empresa, quero doar, fazer ele chegar na obra de restauro, era muito mais fácil na França do que o que você está falando, do que no Brasil. A burocracia no Brasil é enorme. Até para ajudar o Estado brasileiro que tem dificuldade. É incrível,
É verdade. Agora, a doação financeira, agora a gente começou a se manifestar para a criação da Associação dos Amigos do Museu, como uma forma realmente de conseguir alguma arrecadação. Isso ainda está sendo construído no jurídico da Prefeitura, mas a gente espera que até o final do ano isso já esteja implementado para a gente também, possivelmente, receber doações. O Marco falou que queria fazer uma última pergunta, fez duas. Eu vou fazer duas também. A primeira, você deve ter visto, o professor Olavo de Campos esteve aqui Sim. na semana retrasada, Marco? Foi, semana retrasada. Semana retrasada. E fez algumas cobranças, mas sobretudo em relação ao Fundo de Cultura. Acho que você viu. O que você tem a dizer sobre isso? Por que o Fundo de Cultura não está falando aqui de financiamento? O Fundo de Cultura foi criado para esse sentido. Por que o Fundo de Cultura não está implementado? Acredito, deve ser ao Conselho, o Conselho se reunir e realmente fazer a eleição do comitê gestor. Isso ainda não foi feito. Mas por que 2 anos e meio de novo governo isso não foi feito? Então, as reuniões não têm sido assíduas, no sentido de que acaba não fazendo quórum. Nem todas as reuniões possuem esse quórum. E aí o trabalho que tem sido desenvolvido está um pouco lento. Ainda está sendo discutido ainda o regimento interno, né, do Conselho, tudo isso para se chegar ainda nesse patamar ainda da questão do fundo. Ainda precisa se discutir várias outras coisas que compõem o Conselho para se chegar nisso. Mas não é um absurdo, o Fundo de Cultura foi um pleito da categoria. Eu sei porque eu fiz várias matérias dessa e sou, como da condição de poeta, também estou no meio, acompanho de perto. Foi um pleito enorme da categoria. É atendido. E na hora de você fazer funcionar, você fica 2 anos e meio. Mais 2 anos e meio, estamos no mês 8. 2 anos e 8 meses. E nada é feito. Isso não é um absurdo? Essa inércia? Então, o Conselho tem se reunido, mas ainda não chegou nesse nível de comitê gestor, não. Porque 2 anos e meio vai ser 28 anos? Vai se fazer o quê? Realmente é um absurdo. Pede, mas não quer, né? Não, mas é um absurdo. É um absurdo. Opa. Porque não é um conselho, é o pleito de uma categoria. Tem que ter noção do que você está representando. É um absurdo, um absurdo. E a segunda pergunta é... Você é uma das pessoas que veio... Está no governo Rafael Diniz e você veio do governo Rosinha. É o que prova que também diferente do que havia anteriormente, não houve perseguição inclusive na cultura mesmo, tem várias pessoas do governo Rosinha que estão na cultura do governo Rafael Diniz, várias. E não estou obstando nada, eu acho que tem que ser assim mesmo. Claro, o bom trabalho tem que ser reconhecido, tem que ser mantido para não ter a solução. Como pessoa que integrou os 2 governos, que tipo de análise você faz na comparação entre os 2? Então, nesse governo a gente tem muito mais liberdade. A Cristina Lima, por exemplo, me deixa com carta branca para programação no museu, enfim. E aí a gente tem muito mais liberdade de diálogo, né, para receber, para programar, por exemplo, enquanto gestora do museu, eu posso dizer isso claramente, que a programação do museu, hoje eu despacho com a presidência, enfim, e sempre foi aprovada. No outro governo havia situações de conflito, um pouco com a programação, com quem a gente iria receber, tinha um pouco dessas questões, sim, era bem difícil lidar com isso. Hoje não, hoje a casa está aberta literalmente. Se for programação, Você tem um caso esdrúxulo, né, de presidente da Fundação Cultural no governo Rosinha, aqui no Festival de Poesia Falada, né, que eu já tive a sorte de ganhar 2 vezes. Ir para lá não porque era o festival de poesia, mas para falar que poesia de alguém não podia ganhar porque se alguém era contra o governo. Você deve se lembrar desse fato. Sim. Não foi em pleno jardim do Liceu, no FDP. Né? A presidente da fundação não foi o festival de poesia, porque o festival de poesia é uma coisa importante para a cidade. Ela foi para lá dizer que um dos participantes, por ser dissidente político, não podia vencer.
Sensacional, né? Não, isso é... Se contar daqui a 50 anos para um bisneto seu, ele vai dizer assim, vovô tem cada ideia, né? Como falei, vou dar nome. Foi Patrícia Cordeiro e o dissidente, que é um belo poeta de Campos, é o Fernando Leite. Pois é. Enfim, era enfim, um negócio lamentável, né? Um negócio sobre qualquer aspecto, né? Isso não ocorre mais, né? Não. Isso a Cristina Lima tem realmente facilitado o diálogo, ela está presente. Por exemplo, no conselho, em todas as reuniões do conselho, ela se mantém presente ali para escutar as demandas realmente da sociedade. E sobre a programação do museu, ela nunca se opôs a nada. Nada que eu sugiro, ela não teve nenhuma oposição, pelo contrário até. Isso aí é um diferencial nosso, enquanto gestor dos espaços públicos. Última pergunta, como é que você avalia... Marco falou que fez duas, eu falei que fiz duas, vou fazer três. Como é que você avalia a gestão de Cristina Lima na Fundação? Uma gestão aberta a diálogo, isso aí é um diferencial. Uma gestão aberta ao diálogo. A gente sabe que hoje a gente não possui mais a verba, né, que pelo menos destinada à fundação que havia tempos atrás, né? A fundação também perdeu um pouco também, digamos, de verba a partir do momento que se cria a Superintendência de Entretenimento e Lazer, né? Ela não concentra mais a mesma verba que ela possuía de arrecadação. Mas eu vejo esse diferencial na Cristina em querer lutar. Ela luta, ela está ali presente e escutando. Ela está lá no conselho escutando, por exemplo, a reivindicação sobre o Palácio da Cultura. Em nenhum momento ela se coloca contra. Muito pelo contrário, ela está ali escutando as demandas. Eu vejo esse é um diferencial bem nítido, assim, para quem passou por um governo e para o outro, é que esse é aberto ao diálogo. Existe realmente esse diálogo e a Cristina está presente em todos os momentos. É uma diferença que você coloca tanto para gestões municipais como para gestões da Fundação Cultural. Sim. Diálogo. Isso não havia antes. Não havia antes. E a presença, por exemplo, da presidente nos eventos, por exemplo, do museu. Né? Não é para barrar o poema dissidente, não, né? Não é para barrar, não. Pelo contrário, para estar presente. Né, ali, pela importância do evento. Você sabe dessa história do Festival de Poesia. Sei. Infelizmente, né, Graziela? Sim. Preferia não saber. Né? Mas também, cara, botar dançarino de axé para presidir Fundação Cultural dá nisso, né? Não é enfim. Bom. É como botar Eduardo Bolsonaro para ser embaixador Washington, por ter fritado hambúrguer no Maine. Ah, sim. É mais ou menos o mesmo tipo de qualificação. Mas se bem que até o hambúrguer do estado de Maine é gostoso. E tem hambúrguer de lagosta, sabia? Lá tem hambúrguer de lagosta. Maine tem muita lagosta. Tem muita lagosta. Lá tem hambúrguer de lagosta. Com o que sobra, eles fazem... Uma lagosta diferente, aquela lagosta de Puan. De Puan enorme, que é uma delícia. Na Espanha se chama de bogavante. Bogavante? Bogavante. Comida na Galícia, delicioso. Eu imagino. Comida na Espanha. Graziela, prazer ter você aqui com a gente. Obrigada. A porta está aberta do estúdio da Folha FM, inclusive para divulgação, quando você quiser, de qualquer evento de programação do museu. É importantíssimo. A Folha já divulga. A gente procura sempre no final de semana, aqui nas quintas e sextas-feiras, divulgar o que acontece na cidade. Eu particularmente, Cláudio Nogueira e toda a direção do Grupo Folha acha que isso é importantíssimo, que o que acontece aqui tem que ser divulgado e tem que ser partilhado com as pessoas. Eu que agradeço o convite. Falar aqui do museu sempre é um prazer. Bom, antes da gente ir ao intervalo, nós vamos até a redação do jornal Folha da Manhã e com a jornalista Paula Vigneron e o direto da redação. Com você, Paula. Bom dia, Marco Antônio. Bom dia.